Muito bem, né? Então vamos falar sobre esse tema, né, Carla? Finalmente saiu nossa live, já há alguns meses nós temos ensaiado de falar sobre esse tema, né? Bom, pessoal, então gostaria de apresentar a minha convidada super especial, Carla Riquetti, fala de Washington, D.C. E a Carla, ela tem uma bagagem, assim, ela tem uma formação, uma bagagem, uma trajetória incrível para falar sobre esse tema, sobre o futuro do trabalho, né? Então, Carla, se você me permite, eu gostaria de ler, né, Claro. esse teu mini currículo, né, porque eu acho que é só uma parte de tudo aquilo que você já desenvolveu ao longo da tua carreira. Então, para as pessoas que nos assistem ter uma ideia, né, a dimensão de tudo aquilo que você já fez e a propriedade que você tem para trazer as informações sobre o futuro do trabalho. Então, Carla Riquetti é official de investimentos do IFC, braço do Banco Mundial que investe no setor privado. Carla tem mais de 15 anos de experiência, responsável por mais de 5 bilhões de investimentos em diversos setores, em energia renovável, edifícios verdes e tecnologias limpas em mercados emergentes. Participa também da estratégia de investimentos em startups e empresas que usam tecnologias disruptivas como blockchain, inteligência artificial, realidade virtual e aumentada, aplicado aos setores de manufatura e agricultura. Carla faz parte dos comitês de cidades inteligentes e diversidade do Banco Mundial. Tem ainda vasta experiência internacional, tendo visitado e trabalhado com investimentos em mais de 95 países. Carla Riquetti participa do board de várias startups e é mentora do programa de empreendedorismo da Columbia University. Carla Riquetti também trabalhou no Banco Interamericano de Desenvolvimento dos Estados Unidos, no Morgan Stanley na Alemanha, Itaú Unibanco e no Pinheiro Neto Advogados no Brasil. É graduada em Direito pela PUC, tem um mestrado em Relações Internacionais e Negócios pela Universidade de Columbia em Nova York, nos Estados Unidos, e fez programa executivo em Inteligência Artificial pela MIT, em Boston, nos Estados Unidos. Agora sim, pessoal, como uma boa apreciadora de dons e talentos, eu vejo na Carla não somente, né, essa pessoa com um currículo de alto nível e uma trajetória marcada por grandes resultados. A Carla também é mãe da Catarina, é uma esposa super dedicada, filha, amiga, também muito querida, uma das pessoas mais talentosas e ao mesmo tempo simples e humanas que eu conheço. Tá? Com valores nobres e um anseio no coração fora do comum, por gerar transformação e impacto positivo no planeta. Carla, e eu tô super certa de que você já cumpre com excelência o seu chamado, viu? Então, por favor, tenha a palavra. Ai, Andresa, muito obrigada, primeiramente, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui conversando com você sobre esse tema tão interessante. Obrigada por todas essas palavras tão profundas que realmente resumem de forma tão eloquente toda essa minha trajetória, né? Eu acho que eu tive sempre três pilares que eu tentei embasar minha carreira e eles sempre foram valores sólidos, inovação e contribuição para a sociedade e para o planeta. Então, eu fico feliz que hoje uma pessoa tão especial como você possa resumir isso, que sempre foi meu objetivo. Então, pelo menos, posso acreditar que estou chegando lá. Com certeza, com certeza, Carla. Bom, acho que a gente poderia começar com assim, você contando um pouquinho, né, sobre a tua experiência no IFC, né, trabalhando com, acho que mais de 100 nacionalidades hoje você trabalha, né, no banco, as viagens, uma cultura que realmente impressiona, fala com ministros de vários países, então contar um pouquinho do que você faz hoje no Banco Mundial. Claro. Então, deixa eu só explicar um pouquinho para o público o que é o International Finance Corporation, que é o braço do Banco Mundial que investe no setor privado, né? Então, é a maior instituição de desenvolvimento global voltada para investimentos diretos ou financiamento de projetos em países de desenvolvimento. E lembrando que essa instituição ela se formou em 1944, depois da Guerra Mundial, com o Acordo de Bretton Woods, onde a ideia era reconstruir o planeta, né? Inclusive, eu sempre comento nas minhas lives que o primeiro projeto do banco foi no Brasil, com a Siemens, na época um projeto de infraestrutura. O banco, nós fazemos investimentos entre ao redor de 20 bilhões de dólares por ano
em 250 e 300 projetos em 100 países diferentes, pelo menos, né? E o interessante do mandato do banco é que nós não só buscamos um retorno comercial, porque acreditamos que o desenvolvimento só vem com retorno, mas também cada projeto que nós estamos investindo tem sempre um lado de desenvolvimento econômico, desenvolvimento setorial, determinado setor da economia, desenvolvimento tecnológico ou um aperfeiçoamento, por exemplo, no âmbito social, no âmbito ambiental, etc. E eu já estou no banco há 13 anos, então, trabalhando com projetos de tecnologias disruptivas, principalmente no setor de sustentabilidade, de agricultura e energia renovável. E na época que eu comecei, essas tecnologias eram disruptivas, né? Então, estamos falando de energia solar, eólica, eficiência energética. Quando eu trabalhava com isso há 10 anos atrás, isso tudo era novo, era uma coisa fora do comum. E hoje, o que a gente está olhando é o desenvolvimento de tecnologias como inteligência artificial, robótica, biotecnologia, e como elas estão impactando, né, os setores como agricultura, manufatura, serviços e financeiros. Enfim, é um trabalho, como eu te falei várias vezes, muito multidimensional e complexo, mas principalmente porque trabalhamos com pessoas de 100 nacionalidades, em 100 escritórios diferentes, mas com grandes desafios e sem dúvida, tudo que a gente faz tem grande relevância no desenvolvimento econômico mundial. Sim. Espero que eu tenha Carla, resumido. Uhum. Já são 16 anos, né, Carla? Trabalhando, Exato. morando fora do Brasil, né? Exato. Eu já moro fora do Brasil há 16 anos, eu trabalho no banco há 13 anos. Então, o tempo passa muito rápido. Sim. Bom, então vamos lá, né? Estamos vivendo um momento único na história da humanidade, né? Com tantas transformações no âmbito econômico, político e social. Então, gostaríamos de saber aí a tua visão, né? Nesse momento em que cada dia mais a tecnologia está impactando as nossas vidas. Sim, Como é que você vê tudo isso? Eu sempre olho as coisas de uma forma muito positiva, né? Então, acho que nós estamos vivendo, apesar de toda essa questão de pandemia, assim, que está trazendo muitas mortes, muitos problemas econômicos, eu acho que nós estamos vivendo um momento inédito na história da humanidade, que é o que eu chamo de movimento, o que chamamos, né, de grande convergência tecnológica. E o que é isso? É uma maturação simultânea de várias tecnologias, como, por exemplo, 5G, inteligência artificial, computação quântica, nanotecnologia e milhões de outras tecnologias que, quando elas se agrupam, elas causam um grande salto de inovação para a humanidade. Nós vimos isso já acontecendo, que aconteceu algumas vezes na história. Só para dar uma referência, quando nós analisamos a renda per capita da população mundial nos últimos 500 anos, nós notamos que é uma trajetória reta de ascensão, apesar de crises de altos e baixos. E esse movimento foi muito linear, Andresa, até a segunda parte da Revolução Industrial e se tornou totalmente exponencial, ou seja, a curva se tornou muito, muito ascendente, justamente por causa do agrupamento dessas tecnologias que vem se formando desde a Revolução Industrial, e know-how e conhecimento. E por que isso é tão importante? Porque quando nós fazemos uma análise, quando fazemos projeções e análises, as pessoas geralmente fazem uma projeção e análise linear, ou seja, elas nunca levam em consideração o impacto das tecnologias. Entretanto, se nós olharmos as tecnologias em si, a história da tecnologia, a tecnologia dobra a cada 2 anos. O poder computacional dobra a cada 2 anos. O que isso quer dizer e por que isso é tão relevante nesse momento de convergência? Isso quer dizer que a tecnologia está crescendo numa projeção geométrica e exponencial, né? Então, o que vai acontecer? Vai ter um crescimento exponencial ocorrendo ainda mais nesses próximos 10 e 20 anos, causando, sem dúvida, grandes transformações econômicas, políticas e sociais. Uau. De fato, né, essa convergência tecnológica, crescimento exponencial, tem também impactado muito, né, a dinâmica do trabalho, as qualificações em funções, né, das novas tecnologias, especialmente a inteligência artificial, né?
Como é que você está vendo essas transformações? Esse é um dos meus temas favoritos. Vamos lá. Eu acho o seguinte, nós estamos na era da inteligência artificial e machine learning. Eu acho que não é se vai acontecer, já está acontecendo Já. e com certeza é um caminho sem volta. Se você gosta, se você não gosta, é um caminho sem volta. Tem um grande investidor chinês chamado Kai-Fu Lee, que escreveu vários livros, investe em várias companhias top na China, que ele fala que nós estamos vivendo essa era, vai ser a era do poder da inteligência artificial, que vai forçar a criação de uma nova ordem política, econômica e social. Então, só vamos voltar um pouquinho assim. Se a gente olharmos a história, né? Vamos ter 3 fases. Uma, vamos chamar de padronização de processos, que foi quando Henry Ford criou a produção de carros em massa e a linha de produção, certo? Então, essa foi a primeira. O mundo ganhou uma eficiência que ninguém conhecia. Nos anos 90, nós tivemos uma segunda onda de automatização de processos, onde nós tivemos, por exemplo, os softwares, os computadores, que gerou uma onda completamente diferente e interessante de produção também. E agora, nós estamos tendo a inteligência artificial, né? Que é onde nós vamos usar a inteligência artificial como serviço, é um software de serviço, e o que vai trazer muita eficiência, muita redução de custo, não só para as empresas, mas no dia a dia, né? E acho que é importante, só para finalizar aqui, a inteligência artificial, apesar da gente ter essa visão maniqueísta do bem e do mal com a tecnologia, ela não deve vir para competir com as habilidades humanas, né? Mas sim alavancar a capacidade humana de uma forma extraordinária. Sim, essa é a melhor parte, né? Porque eu quero acreditar, eu estou acreditando que realmente vai existir uma libertação, uma grande libertação para nós, né? A gente conseguir focar nos nossos chamados, né? Então, Exatamente. utilizar mais o nosso potencial humano, nossa criatividade e contribuir para causas realmente importantes no planeta, né? Então, fiquei até imaginando. Você já imaginou a gente parar de fazer atividades maçantes de coleta de dados, atividades perigosas, análises repetitivas e focar somente no que você falou mesmo, julgamento, criatividade, pensamento fora da caixa. É extraordinário. Sim, sim. Uma libertação. E assim, aquilo que a gente sempre fala, né, Carla? Há tantos anos a gente tem falado sobre uma vida com propósito, né? Exatamente. Ter uma vida com propósito. Eu acho que sim, é uma tendência para o futuro. A gente vai poder sim exercer o nosso chamado, né? Ter o nosso. Perseguir o nosso propósito e exercê-lo. Enquanto as máquinas fazem um trabalho desagradável, chato, repetitivo. É verdade. Harmonização, né? Vamos Harmonização. dar esse momento de harmonização que ainda, infelizmente, não chegou. Vamos para a próxima pergunta aqui. Então, com certeza, a automatização e a inteligência artificial vão gerar, né, muitas oportunidades e eficiências, mas eu acho que ainda existe um momento de transição, né? Até a gente chegar nessa maravilha libertadora que existe essa tendência, né? Vai existir ainda um período muito conturbado nos próximos anos. E aí é que vem a necessidade de esclarecimento, de buscar conhecimento, de buscar informação, né, Carla? O que você tem para nos dizer em relação a essas fases, né, até chegar nesse momento mais libertador? Eu acho que você colocou muito bem, Andresa. É um período de transição, é um período conturbado, e como todo período de ciclos durante a fase histórica, é um período que essa harmonização vai levar uns 10, 15 anos, cheio de subidas e descidas. A questão aqui é que isso está ocorrendo, essa convergência tecnológica, esse momento, ele está acontecendo ao mesmo tempo de outras coisas que estão acontecendo, outros movimentos sociais, políticos, econômicos, por exemplo, como a insatisfação com o modelo da globalização e liberalismo econômico. Então, nós estamos vendo isso no mundo inteiro muito claramente. A segundo aspecto, a China, né? Nós sempre muito acostumados com os Estados Unidos como um país hegemônico e agora a China desafiando toda essa posição dos Estados Unidos, querendo ocupar essa liderança, causando todas as disrupturas, né? E brigas, e guerras comerciais e tecnológicas. E, com certeza, acho que a terceira questão é o aspecto social e econômico, porque toda essa substituição de trabalhos
que eram mais manuais, para trabalhos mais por robôs ou por inteligência artificial, vai requerer uma requalificação imensa em massa, entendeu? Nos próximos 2 anos, 42% das competências fundamentais que nós temos hoje, mais ou menos, vão ter que ser reformuladas. E isso causa um mal-estar, causa uma insegurança, né? Então, é um período de transição muito conturbado até que possamos encontrar esse ponto de equilíbrio e realmente nos harmonizarmos com a máquina. Tem uma frase, eu queria terminar esse ponto só para ler para você, uma frase que eu gosto muito do Four Seasons Hotel, que eles falam o seguinte, deixa eu até ler aqui, que é sistematizar o que é previsível para que possamos humanizar o que é excepcional, né? Então, atingir esse ponto de equilíbrio de humanização do excepcional é o que nós vamos estar buscando nessa próxima década. Exatamente. Então, humanizar o que é excepcional, como, por exemplo, a nossa criatividade, né? Capacidade de julgamento, pensamento crítico, e, assim, focar nas atividades que nos deixam em estado de flow, né? Exatamente. O estado de flow é o que vai nos dar maior criatividade. Exatamente. Muito bem, então dentro dessa nova dinâmica de harmonização da automação e da inteligência artificial com humanos, quais são as qualificações que, na tua opinião, estarão em destaque nos próximos 10 anos? Tá. Eu tenho um relatório muito interessante do Fórum Econômico Global, eu vou mencionar essas áreas, mas antes disso eu queria só deixar bem claro que engana-se quem acha que somente as atividades de high-tech que estarão em alta demanda. Acho que isso é um conceito totalmente errado. Como temos falado aqui, há uma importante fase de harmonização entre o homem e a máquina, mas são as competências verdadeiramente humanas que vão realmente poder adicionar valor, né? Então, o autor, depois eu vou dividir com você um livro super interessante, que fala sobre inteligência artificial e o trabalho, e o autor é o Paul Dougherty, e ele trabalha na Accenture, e ele coloca todas as atividades que podem ser feitas só por humanos, atividades só por máquinas, as funções que os humanos complementam as máquinas e as funções que a inteligência artificial dá superpoderes para os homens, para a humanidade, né? Então, fica muito claro observar isso nessa tabela. Sim, as áreas que eu vou ler aqui para você são as seguintes, que eu acho que é interessante, para não esquecer nenhuma. Nas áreas de high-tech, acho que é inteligência artificial, análise Big Data, programadores, engenharia de todos os gêneros, computação de nuvens, especialistas cybersecurity, marketing digital, e-commerce e desenvolvedores de conteúdo. Tá? Essa é uma área mais técnica, são as profissões realmente do futuro. E as habilidades humanas, que estão realmente em voga agora. Capacidade de resolver problemas, pensamento crítico, criatividade, administração de pessoas e cultura, olha que interessante esse aspecto. Sim. Decisão e julgamento, acho que ninguém vai conseguir substituir, pelo menos para a próxima década. Inteligência emocional e capacidade de negociação, né? Então, essas são todas, obviamente, funções complementares, corroborando o argumento da necessidade sempre de colaboração entre a inteligência artificial e os seres humanos. Sim. Cara, ninguém pode reclamar a falta de trabalho, porque a gente tem muito trabalho, né, para se requalificar e para buscar desenvolvimento de competências, né? Claro, exatamente. Que bacana. E eu percebo assim, inclusive nos processos seletivos, né, no momento que a gente está com um profissional, já muda muito, inclusive na questão de avaliar o mindset, né, dos profissionais. Antigamente ele vinha com o currículo e ele contava toda a trajetória que ele já tinha feito, né? Os resultados que ele já tinha conquistado. E hoje é muito importante entender qual é a visão que ele tem para o futuro. Qual é a visão de mundo que ele tem. Qual é a visão de futuro. Né? Não mais do que ele já fez. Porque para o futuro, né, talvez aquilo que ele fez já vai ser muito diferente. Né? Claro. Então isso já tem mudado, inclusive, em processos seletivos. Muito bem. Então a tecnologia está potencializando o ser humano e não substituindo. Né? E sob o ponto de vista corporativo, quais são as estratégias, né, de transição? Olha,
tem tanta coisa acontecendo. Vamos por partes. Eu li recentemente, até estava discutindo internamente aqui um estudo organizado pela Harvard, que vai na contramão um pouco, né, do que a gente tem lido, que nós estamos lendo na literatura tradicional, e que diz o seguinte, que o segredo da inteligência artificial vai estar nas pessoas. Né? Então, assim, é um ângulo muito, muito interessante. E eu acho que, sob o ponto de vista corporativo, o ganho de competitividade nessa era de inteligência artificial vai requerer muito mais do que tecnologia sozinha. É uma transformação organizacional. E essa transformação organizacional está muito no começo. Empresas, por exemplo, como o Google e como a Amazon, elas exemplificam muito bem isso, porque esse processo já está na natureza delas. Mas a maioria das outras empresas ainda estão aprendendo a incorporar essa transformação organizacional, né? Então, no caso da Amazon e da Apple, você vê claramente que essas companhias, elas não têm só tecnologias que transformam... Alô? Oi, voltou. Oi, voltou, Sim, desculpa. Elas não voltou. têm só tecnologias que transformam as formas de fazer negócios. Elas trabalham de uma forma que os seres humanos têm suas capacidades incrementadas pela tecnologia e inteligência artificial, né? Então, é muito importante notar e seguir alguns desses exemplos, porque nós estamos só no começo desse processo de aprendizado corporativo. Exatamente. As empresas não estão preparadas, né? E, na verdade, os líderes não estão preparados. Eu vejo, assim, que modelos de gestão precisam de muita atualização, né? É impressionante como as altas lideranças também não se atualizam. Os profissionais estão buscando desesperadamente qualificação, fazendo cursos online de todas as formas, né? Consumindo conteúdo. E o pessoal de alto nível, as lideranças ainda estão aquém do que é necessário, e é uma coisa assim que eu tenho constatado dia após dia, entrando dentro das organizações. É muito interessante, porque para você, principalmente na área que você está, é uma grande oportunidade, né? É uma oportunidade de ajudar essas empresas a chegarem nesse ponto, porque o que eu tenho notado, assim, empresas menores, empresas de médio porte, mesmo assim algumas empresas grandes, elas não estão preparadas. O Covid nos pegou de surpresa, eu acho que estamos nos adaptando da melhor forma possível, mas tem um estudo da McKinsey que o banco até usou como exemplo, e que mostra que, acho que eu me lembro dos 3 pontos, tem outros pontos, mas esses são os que me vêm à cabeça. Um é que os líderes, eles não entendem que esse cenário de automação e digitalização está acontecendo agora, entendeu? Apesar de algumas indústrias estarem sendo totalmente reestruturadas, eles veem isso como um fato do futuro, entendeu? Não vai acontecer agora, não está acontecendo agora, o que é um erro, porque tem que ser programado, tem que ser visto como que a sua indústria vai se transformar. Número 2, eles não têm as ferramentas para fazer isso, para essa transição. E número 3, o RH não tem capacitação para lidar com essa requalificação, né? Então, assim, é importante lidar com esses 3 desafios, né? Mas olhar isso também como uma oportunidade, porque vai ser uma grande transformação. Para te dar um exemplo, eu estava lendo um pouquinho antes da nossa live, o Walmart, por exemplo, vai investir mais ou menos 4 bilhões de dólares em recapacitação das pessoas. Então, eles vão pegar caixas e pessoas do back office e vão recapacitar. Entendeu? Como é que isso vai acontecer? É todo um processo interno, uma reestruturação interna com a ajuda de universidades, de cursos técnicos, mas interessante que as empresas já estão vendo isso, né? Então, é a organização botando o ser humano no centro e a máquina e a inteligência artificial com capacidades super-humanas para desenvolvimento e crescimento dessas empresas. Carla, mas isso também vai demandar esforços conjuntos de governos, né? Sim, sim. Os governos já estão colocando à disposição fundos de recapacitação. Recapacitação. Sim, a Austrália, por exemplo, foi um dos primeiros países que já dedicou um fundo imenso nessa linha. A questão agora é quais são as indústrias-chaves, como é que isso vai ser feito. É um processo que, como nós falamos anteriormente, está no início, né? Acho que as pessoas estão tentando descobrir a melhor forma de alcançar isso.
como é que você faz isso ao mesmo tempo? Se você tem um nível de educação mínimo, é um tipo de aprendizado, mas se você não tem educação nenhuma, como é que você faz, né? Então, se você cuidava de uma máquina e agora você vai ter que cuidar de um robô, como é Uhum. que tipo de capacitação, Recap- de estudo mínimo você vai precisar, né? Então, Uhum. é muito interessante ver o que está acontecendo no mercado. Bacana. E aí nos Estados Unidos, né? E no mundo, nos setores que você trabalha, o papel das empresas, né? Que ajudam nesse processo de recapacitação que, que estamos destacando. Como é que tem sido esse papel, essa atuação? Sim, não só aqui nos Estados Unidos, eu estou vendo bastante esse papel de empresas empreendedoras, né? Que, obviamente, as empresas estão na melhor posição do lado do empregado para ajudar a ensinar outras qualificações. Só que eles têm as limitações, certamente. Então, isso tem que ser feito em parcerias com cursos técnicos, parcerias com universidades, escola técnica. Então, assim, é um processo não tão simples, né? Isso tem um custo. Então, tem que ser uma forma, tem que ser feita de uma forma estruturada. Mas olha que interessante. Tiveram algumas empresas que fizeram a implementação desse processo e que não tiveram pessoas interessadas, porque alguns desses funcionários que as empresas acharam que fossem aplicar para esse tipo de programas, acharam que isso é um risco futuro, longínquo, ou seja, um equívoco, né? Está faltando conscientização. Então, o primeiro passo, às vezes, não é nem, olha que interessante, não é nem você preparar tudo isso e dar oportunidade de retreinar, recapacitar, mas explicar para a pessoa quais são os riscos. E nesse Sim, sentido que eu acho importante empresas de RH, grupos de RH, ou empresas como a sua, conversarem com CEOs, com o corpo executivo da empresa, para eles entenderem, entendeu? No longo prazo, 1, 2, 3, 4, 5 anos, quais são os empregos que vão continuar e quais que não vão mais existir. E ter essa conversa sim. franca com os empregados e conscientizar, explicar o que vai acontecer, porque muitas pessoas ainda estão iludidas com relação a esse processo, né? Sim, eu noto muito essa alienação, né, em relação a se preparar para essa nova fase. E um dos temas que eu tenho sempre discutido, né, sobre o futuro do RH, nas minhas interações com os clientes, nas empresas e até os clientes de mentoria, é essa tendência multicarreiras, né, que a Uhum. transformação tecnológica acaba impondo. Você nota isso também, Carla? Eu noto, eu acho que tem várias tendências, né? Se nós pararmos para pensar um pouquinho aqui. Vamos lá, a gente está vendo o que a gente está vendo? Descentralização da tomada de decisões. Nós estamos vendo times espalhados por diferentes localidades, né? Então, agora com a Covid, isso foi realmente esse processo está acelerando. Nós estamos vendo muito mais gente jovem e menos hierarquia, né? Então, acho que está Sim, morrendo aquele conceito de fidelidade a uma empresa, porque o mundo está muito dinâmico e as pessoas estão aprendendo de forma muito rápida e distribuída, né? Então, e com mínimo nível de escolaridade. Então, eu acho que é possível isso no mundo de hoje. Por exemplo, tem uma empresa, a Fiverr, né? Que é uma empresa, que é uma plataforma que permite que você tenha, dentro das suas capacidades, você pode trabalhar para quem você quiser, com o salário que você quiser, no momento que você quiser, você só disponibiliza seu tempo e isso te dá maior flexibilidade, porque você não precisa mais estar preso, né, numa carreira só, ou estar preso naquele espaço de tempo ou naquela qualificação. Então, acho que isso é uma tendência que, para a gente, para a nossa geração que está fazendo uma transição, parece um pouco mais complicado, mas para essa geração que está iniciando no mercado, é um processo muito natural. a gente acredita que está havendo uma despersonificação no contato com os seres humanos, Uhum, certo? E existe uma falta de empatia por conta disso, né? uhum, Máquinas, enfim, inteligência artificial. E como é que a gente vai conseguir criar um denominador comum nesse sentido? uhum. Qual vai ser a saída, né? Boa pergunta. Essa pergunta é mais complexa. Vamos lá, eu acho que tem dois aspectos aqui. Um é vamos lá, da humanização da inteligência artificial e o outro ângulo é o quanto nós, como seres humanos, estamos confortáveis como robô. Então, vamos lá. A humanização da inteligência artificial, nós estamos vendo mais e mais companhias trabalhando nesse aspecto de trazer esse lado humano para a máquina. Deixa eu dar um exemplo.
Tem uma companhia que eu sempre menciono nas apresentações, que eu tive a oportunidade de conhecer a fundadora, chamada Afectiva, que é da Hannah Al-Kalibo, que é a muito legal, egípcia né? Aham. que escreveu o livro sobre decoding. E o que ela está tentando fazer, de uma forma inicial, é tentar quantificar a reação humana, a reação de nós, seres humanos, a determinadas mensagens. Então, ela está fazendo isso através de propagandas, né? Que é o primeiro passo. Então, ela apresenta uma propaganda e faz análise das expressões faciais e gestos, porque gestos, expressões faciais, entonação das vozes representam 90% de tudo, 93% de toda a nossa expressão. Só 7% são as palavras, né? Então, ela fazendo essa análise em diferentes grupos, é muito interessante ver como várias pessoas de diferentes gêneros, de diferentes nacionalidades respondem emocionalmente aquela propaganda ou aquela mensagem específica, né? E a questão da empatia é muito interessante, porque a empatia, você começa a analisar também a questão do viés, né? Se tem um viés, se aquela máquina vai ter um viés, que a máquina que não tem o viés do ser humano, como é que você treina isso, né? Como é que você treina essa análise? Então, essas são os dois aspectos que a Hannah tá trabalhando, e muitas outras empresas no mercado estão trabalhando e vão trazer muito valor para a inteligência artificial nos próximos anos. O outro ponto é quanto estamos confortáveis, né, em lidar com robôs. E nesse aspecto, eu estava dando uma pesquisada no outro dia, tem um artigo muito interessante, um estudo da Oracle Future Workplace, que diz que 64% das pessoas confiam mais num robô do que num manager. Olha que interessante. Então, no Brasil, esse número é um pouquinho mais alto, inclusive. Mas isso é triste, todos né? nós sabemos... Hã? Isso é triste, né? Não, mas calma, tem outro lado. Essa análise Tá. também Ai, trouxe então um tá lado bom. que eu acho interessante. O que efetivamente é executado de melhor forma por um robô e o que é executado de melhor forma pelo ser humano. E eu acho que eu vou até dar uma olhada aqui para falar perfeitamente para você. Administração do tempo, resolver problemas em geral de cálculos, análises, orçamentos e opiniões sem viés. A máquina é melhor, o robô é melhor, mas entender sentimentos, fazer o coaching e criar cultura de trabalho, como a gente mencionou anteriormente, são realmente os aspectos que o ser humano ainda vai se sobressair, né? Então, é muito Sim, importante focar nesses é aspectos. insubstituível. Uhum. Bacana. Insubstituível. Insubstituível. Então vamos lá para nossa pergunta aqui. Tem o nome? Tem o nome da pessoa? Vamos lá então. Surgiu aqui uma pergunta, Carla. Olha só. Qual o setor com mais carência de desenvolvimento e aplicação de inteligência artificial? E qual setor tem investido com mais incidência a inteligência artificial? Eu fiz as duas porque de repente a tua resposta complementa as duas, daí você fica à vontade para responder. Tá. Na primeira pergunta, eu não vou dizer que é o setor com mais carência de inteligência artificial, mas eu acho que é um setor que vai trazer muito benefício, que é o setor de saúde. Nós já estamos vendo a inteligência artificial sendo usada para diagnósticos, mas a Covid está acelerando esse processo, por exemplo, das consultas online, né? Então, consultas médicas online, análise do diagnóstico online. Eu acho que isso vai trazer muitos benefícios para a humanidade e vai realmente salvar vidas, porque quando estamos falando de África, de comunidades pobres, de gente que não tem acesso à saúde ao mínimo, a não ser que seja uma emergência, mas se pudesse ser resolvido pela inteligência artificial e por um formato mais de tecnologia, eu acho que vai trazer muito, muito benefício para a humanidade. E eu acho que um dos setores que vai mudar muito nessa parte que está usando muito a inteligência artificial é o setor de bancos e agora as fintechs, né? Então, é um setor bancário, um setor totalmente de reestruturação, que vai depender muito da inteligência artificial para fazer muita análise de relatório, de risco, de retorno, de possibilidade de investimento, até de cybersecurity. Então, acho que é um setor que nós estamos enxergando claramente a transformação. Uau! Bom, são tantos assuntos interessantes, né? A gente não teria tanto tempo assim, né?
A agenda da Carla, pessoal, é uma agenda, assim, extremamente concorrida, né, Carla? Agora Agenda global, menos né? viagens, né? Agenda global, mas ainda assim é uma agenda global, né? Mas enfim, Carla, estamos caminhando para o fim, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem final, né, para todos os profissionais de todas as áreas, estágios de carreira e setores nesse momento, algo que seja comum, né? A gente sabe que cada área, cada estágio tem as suas particularidades, mas algo que você veja que consiga contemplar, né, a maior parte aí das pessoas. Eu vou dividir com vocês uma coisa que eu aprendi muito com um mentor meu, que há dois tipos de pessoas. As pessoas que veem os riscos e as pessoas que veem as oportunidades, né? Então, como eu mencionei anteriormente nessa apresentação, eu gosto de ver oportunidades. Essa pandemia, acho que mostrou para todos nós que é possível colaborar, trabalhar remotamente e superar esse conceito de que a máquina vai destruir a espécie humana, esse conceito maniqueísta, né? Então, a minha mensagem aqui, por que não usar a tecnologia, usar essas novas oportunidades para abraçar e tentar resolver as deficiências do planeta, né? Como a fome, mudanças climáticas, violência, infraestrutura. Eu acho que é muito importante cada um de nós, como profissional, pensar como vão ser nossas capacitações no futuro, nesses próximos 5, 10 anos, que tipo de problema nós queremos resolver no planeta, que tipo de área você quer trabalhar, o que você quer, no que você quer contribuir, né? Vamos ter, como você mencionou anteriormente, muito mais espaço para propósitos nas nossas carreiras, né? E propósito, obviamente, desenvolve conexão e entre as pessoas, que desenvolve contribuição, né? Então, acho que nós, como seres humanos, nos tornamos muito vazios se não pudermos contribuir para o planeta. E como já dizia uma frase que eu gosto muito do coach americano legendário, que acabou ganhando vários campeonatos, ele dizia assim: se falharmos em nos adaptar, se falharmos em nos adaptar, falharemos em avançar, Então, essa adaptação é muito importante e um passo essencial para o nosso desenvolvimento como profissional e como ser humano nesse planeta. Bom, acho que é isso, né? Então, olha lá. Então, para as empresas, né, e profissionais, eu acho que a gente tem que cada vez mais avançar, né? E ao invés de criar áreas de inovação, é criar uma cultura de inovação, né? Exatamente. E avançar cada vez mais dentro das nossas áreas de atuação, em outras áreas de atuação, de formação e de mercado. Carla, muito obrigada, gratidão. Gratidão a minha, obrigada pela Ai, oportunidade você é muito especial, muito especial. Teremos com certeza, né, grandes oportunidades para voltarmos e falar sobre outros temas aí. E você é uma pessoa muito especial para mim, né, como pessoa, como amiga, como cliente. E nosso tempo chegou ao fim. Quero te agradecer porque realmente tua agenda é concorrida, né, e por compartilhar aí dessa tua trajetória, do teu conhecimento. Então, realmente contribuiu, tenho certeza que vai contribuir para muitas pessoas, né. Um grande beijo, Carla, grande beijo a todos que participaram com a gente. Até mais. Obrigada, Andresa. Um abraço. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.